Raramente nós vamos conseguir um condomínio onde tenha toda a assistência dentro para todos os moradores. Se acontecer isso, fatalmente vai subir mais 30, 40 mil apartamentos na hora. Agora, daqui a pouquinho, o Sérgio comenta ou fala para a gente o que é que acontece com o apartamento dentro de um condomínio fechado com todo tipo de assistência comercial e assistência de apoio, e um sem nada. Qual que é a diferença? Né? Tá. Em princípio, então, eu vou passar já certa palavra para o Sérgio, que o Sérgio também vai fazer parte da diretoria, certo? E o nosso contador também. E ele é uma autoridade no assunto, que além de ter mais de 30 anos de profissão aí, dentro de Ribeirão Preto, ele foi por 10 anos trabalhou em cooperativa. Né? E sabe muito bem o que está acontecendo, o que vai acontecer. Bom, meu nome é Sérgio, tá? Sou contador, sou formado em Direito também, sou advogado. E aqui eu vim falar com vocês o seguinte, porque o cooperativismo hoje no Brasil, pra vocês terem uma ideia, é uma coisa assim, tão boa que as empresas, às vezes grandes indústrias, estão montando cooperativas dentro das indústrias, dentro das empresas, entendeu? Porque ele é uma lei de dezembro de 1971, que foi da época do Médici, e que definiu a política do cooperativismo. O cooperativismo, ele é o seguinte, ele é uma sociedade sem fins lucrativos, entendeu? Então, não tem aquele, o cara vai montar uma cooperativa, vai ficar milionário. Isso não existe, entendeu? Ela é muito fiscalizada, ela é com base no lucro real, ela é muito fiscalizada pelo Banco Central do Brasil. Ela só não tem o nome de banco, porque ela não é banco, mas ela é super fiscalizada. Então, o dinheiro do cooperado, porque ele adquire uma cota, ele é dono, tá? Ele não é, eu sou cooperado, ele é o dono. Então, ele tem o direito de acompanhar periodicamente, mensalmente, com balancete, vendo como é que está a situação, e participando, votando, certo? Então, é uma coisa assim, uma coisa que funciona. Apesar que o Brasil está meio desacreditado, mas ainda é uma das poucas coisas que funciona. Então, para vocês terem uma base, a cooperativa é uma associação de pessoas com interesse comum, economicamente organizada de forma democrática, isto é, contando com a participação livre de todos e respeitando direitos e deveres de cada um de seus cooperados, aos quais presta serviços sem fins lucrativos. Tá? Então, a característica geral, por exemplo, é uma sociedade de pessoas, objetivo principal, prestação de serviços, pode ter um número limitado de cooperados. Hoje aqui a gente está meia dúzia aqui, amanhã pode estar lá no Salão Nobre lá e não está cabendo de gente. Pode ter, o controle é democrático, uma pessoa, um voto. Tá? Então tem direito ao voto. Na Assembleia, não é permitida a transferência de cotas-parte para terceiros, entendeu? Isso aí não é permitido. Estranho a sociedade, ainda que por herança. Isso aí não é permitido. Tá? Ela não está sujeita à falência. Ela é registrada na junta comercial, publicado em jornais, em diário oficial e tudo. Ela deve ostentar a expressão cooperativa, sendo vedado o uso da expressão banco, como eu falei. Tá? Outra coisa. O capital, ele é subdividido, ele tem um capital inicial, em cotas partes, que cada um pode ter, cujo valor unitário não poderá ser superior ao maior salário mínimo do país. Então, eu não sei qual que a Assembleia vai votar, né? Porque vocês vão começar com um capital, aí a pessoa provavelmente vai dar uma entrada,
depois vai integralizar. Isso. Quem tem... Isso é 100 reais por mês. pode integralizar no ato, então, entendeu? Então, disso aí, tem um fundo de reserva na cooperativa que ele funciona da seguinte forma: o dinheiro que vocês colocam, que vocês são cooperados, 10% pelo menos da sobra líquida do exercício são para reparar perdas e atender o desenvolvimento das atividades, certo? Pagamento de funcionários, essas coisas. 5% das sobras líquidas ela vai para um fundo de assistência técnica educacional e social, que é destinado à prestação de assistência aos associados, seus familiares e, quando previsto no estatuto, aos empregados da cooperativa, certo? Pode ser executado mediante convênio com entidade pública e privada, tipo convênio médico, convênio odontológico, isso por empregado, um auxílio a pagamento da faculdade, essas coisas, tá? Outra coisa, dos associados. Como aqui é uma cooperativa habitacional, uma cooperativa habitacional, não pode ingressar no quadro da cooperativa os agentes de comércio que operem no mesmo campo econômico da cooperativa. Entendeu? Que aí isso isso. O associado que aceitar estabelecer relação empregatícia com a cooperativa, isso aí pode acontecer, depois você pode ter alguém para trabalhar, ele perde o direito de votar e ser votado até que sejam aprovadas as contas do exercício em que ele deixou o emprego. Entendeu? Então, naquele exercício ele não pode votar, porque aí vai puxar. Tá? E a demissão de associado será unicamente a seu pedido. Ele pode pedir a demissão dele. E a eliminação do associado é aplicada em virtude de infração ilegal ou estatutária. Se ele cometer algum ato que foge à regra do estatuto da cooperativa, é feita uma assembleia, ele é votado e é pedida a eliminação dele. Certo? Inclusive a diretoria ela tem prazo de 30 dias para comunicar isso para eliminação. Tá? A exclusão do associado ela acontece também da seguinte forma: quando tem dissolução da pessoa jurídica, quando tem morte da pessoa física, que hoje a única coisa que a gente é certo é que um dia falece, quando ele tem capacidade civil não suprida. Isso pode acontecer, a pessoa, certo? A família interditar, alguma coisa. E por deixar de atender os requisitos de ingresso ou permanência na cooperativa. Isso não pode ser excluído. Tá? O que mais? Alguém quer saber alguma coisa? Aí é formada uma diretoria, certo? Essa diretoria ela tem 3 anos de mandato. Tá? Ela tem um conselho de administração, que é depois de 6 meses que você vai fazer isso aqui, que vai ser eleito 6 membros efetivos e 3 membros suplentes. É escolhido um conselho de administração e uma diretoria executiva com diretor-presidente administrativo e financeiro. Onde qualquer um pode se candidatar. Isso, qualquer um, eles vão estar fiscalizando. Quem vota? Todos os membros. Todos Não associados. Associados, mas não membros da diretoria também votam. Também. Eles são chamados a votar? São. É normal. Eu acho que nesse que eu falei aqui, Tem o negócio da morte da pessoa física, a cooperativa ela não funciona como uma empresa, porque a empresa ela vai pelo Código Tributário, pelo Código Civil, é regido por isso. Tá? Uma limitada, por exemplo, no contrato social reza que quando há a morte de um dos sócios, o sócio que fica, ele tem direito a comprar a parte ou então, entrando em acordo com um descendente, o
filho ou alguém, fazer uma nova sociedade. Ou então diluir. Na cooperativa não existe. Entendeu? Faleceu, minha esposa, eu vou então. Não existe. Ela não pega herança. Ela pode assim, né? Comprar, certo? Mas aquela quarta parte, aquela lá é eliminada. Porque com a morte é feito o acerto da parte e não transfere. Entendeu? Esse é pergunta. Se alguém quiser perguntar. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa na área? Dia 7, Sim, o senhor já vou comentar já desse aí. Basicamente, inclusive, o Devaneiro, ele tem meu endereço, meu telefone, tá? Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber alguma coisa, fiquei sabendo disso aqui, é verdade, não é, tal. Porque sempre tem especulação, às vezes um fala, outro não fala, entendeu? Eu estou no ramo de contabilidade há 40 anos, então aqui no Brasil, o problema do brasileiro é que ele lê a lei naquilo que interessa, porque a lei, ela sempre tem uma vírgula. Então o que ele faz? O brasileiro ele tem preguiça de ler a lei, porque às vezes ela é muito extensa. Então ele lê, a hora que chega na vírgula, fala, não, isso aqui, deixa pra lá. Talvez o que está depois da vírgula é que é mais interessante, entendeu? Porque o brasileiro ele ignora. Então, se alguém tiver alguma dificuldade, alguma coisa, alguém chegar e falar assim, não, cooperativa, isso aí é uma furada. Isso aí não é furado. Né? A cooperativa, ela tem uma isenção na Receita Federal de imposto de renda. Tá? Ela não está obrigada a pagar. Ela paga um PIS, ela paga um CONFINS, mas o imposto isso sobre a folha de pagamento, não sobre faturamento. Aquele ISS de obra, não. Não, que lá não paga. Esse aí eu estou perguntando, porque é uma pergunta pertinente a vocês saberem por que eu comento que o pulo do gato da construção através da cooperativa é muito melhor. Por quê? Exatamente por causa de certas isenções, certos fiscais. O governo incentiva. O cooperativismo. Você pode ver, o pessoal aqui de Ribeirão pode ter uma ideia desse Cicobi que é aqui na CI. Tá aqui. Começou um pinguinho no oceano, hoje é um. Entendeu? Hoje é uma potência. Você tem uma ideia, o pessoal aqui, a prefeitura não teve verba para fazer o calçadão aqui, que eles andaram arrebentando aí, e largou no cimentão aí, né? Quer dizer, por intermédio do Cicobi aí, não puderam fazer o parcelamento. Você tem uma lojinha, quantos metros você tem aqui? Então, ela vai custar R$700, pode pagar 7 pagamentos de 100. Então, é o que eles estão fazendo, por intermédio da própria cooperativa. Porque a cooperativa, ela dá essa facilidade para a pessoa. Porque você não tem tributação, entendeu? Porque hoje, quando a pessoa abre uma empresa, é diferente de uma empresa. Hoje, quando você abre uma empresa, você já tem um sócio, que é o governo. Sócio majoritário. Majoritário, é 50% dele. Então, se você tem uma ideia, antes existia a microempresa. Quando saiu a microempresa, nossa, eu rachei de abrir empresa. Eu rachei, porque todo mundo corria. Não, eu vou fazer uma boutique aqui na minha garagem aqui. Só que o que aconteceu? Você nunca viu o governo dar uma coisa, ele dá e toma com a outra mão. Então, o que aconteceu? Todo mundo correu para abrir a microempresa. Quando ficaram cientes do que era a microempresa, de como funcionava, todo mundo começou a quebrar. Quebra. Certo? Eu tenho cliente lá que está há 20 anos guardado os documentos dele lá, o cara sumiu. Largou a firma, quer dizer, já não existe mais. Aí o que aconteceu? Saiu a microempresa, em 2007 entrou o Simples Nacional. Entendeu? Que está aí, que tem 9 impostos, né? Quer dizer, que então é o que eu estou falando, está fugindo um pouco da cooperativa. Quer dizer, uma empresa, hoje você abre uma empresa, se a sua empresa se enquadra no Simples Nacional, graças a Deus. Mas o que acontece? Já está começando a pegar também. O governo já
já está querendo arrecadar, já está começando a fechar algumas portas aí. Na verdade, ele abriu essas facilidades porque quem ficava anônimo, ele não comia, né? Ele não pegava esse dinheiro. Tipo, se era um empresário aí que você não era anônimo, ele falou, eu preciso arrumar um jeito de pegar esse cara anônimo. Então ele abriu essas facilidades. Você quer ver o que eles estão tentando fazer com isso aí? O pipoqueiro, o sorveteiro, o caldo de cana, ele está abrindo um MEI, que é o microempreendedor individual. É gratuito, vai pagar a mixaria por mês. Só que é o seguinte, aposenta com salário mínimo, certo? Que salário mínimo no Brasil é uma vergonha, R$ 678. Quer dizer, então, esse MEI, infelizmente, muitas pessoas às vezes vão lá, vou fazer um MEI e tal. Só que esse MEI não serve para nada. Não serve para nada. Certo? Só serve para ele catar um bilhete do dinheiro. Beliscar o que estava perdido ali, né? Agora ele inventou uma outra modalidade que se chama EIRELI, que é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Você conhece bem, entendeu? Quer dizer, então, é assim, o governo hoje, eu para te falar a verdade, eu como contador, hoje as pessoas chegam para mim e falam, e aí, o que você acha? Pago bastante no INSS? Eu falei assim, ó, leia de igual. Adianta, você pode chegar e pagar no seu teto lá e achar que você vai receber 2.800, é 1.300, é 1.500. Aí você entra com ação, aí quando você já está caindo na cova, aí, saiu, hein? Agora já morreu. Agora não adianta mais. Entendeu? Agora, o que eu estou falando? O cooperativismo ainda hoje é uma das melhores coisas que tem. É a solução para tudo. E é fiscalizado, porque